Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você. Aleluias. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Quem já pôde sentir a presença de Deus? Então pegue a palavra do Senhor nesta manhã agora. E eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. E eu vou ler com você a partir do verso de número 44, amém? Mateus capítulo 13, verso de número 44, quem encontrou, diga amém. Está escrito: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanham os cestos, apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Amém? Vou ler mais uma vez o verso de número 51. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Agora eu leio e toda a igreja repete comigo bem alto, bem forte. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus é fiel para falar conosco nesta manhã através desta palavra? Então Deus ocupe as suas mãos agora, e a Ele, ao Senhor nosso Deus, vamos oferecer nesta manhã melhor, a mais fiel, sincera e verdadeira salva de palmas pela sua palavra. Isso, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. E glória a Deus, aleluias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, recebe o louvor e adoração do teu povo, que te aplaude, Pai, que te glorifica pela tua palavra nesta manhã. Meu Deus, que não seja eu a falar de maneira nenhuma, mas o teu Espírito Santo a falar agora, e a tua santa e poderosa palavra nesta manhã ela Senhor, e produz o fruto, o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, amém? Igreja, me responda com toda a sinceridade. É para responder mesmo. Se você pudesse ter a visão do céu e a visão do inferno, você pode só escolher uma. Qual você preferia escolher? A visão do céu ou a visão do inferno? Quem preferia escolher a visão do céu, erga a mão. Quem preferia escolher a visão do inferno? Poucos ergueram as mãos. E eu vou te dizer,
e mostrar qual era a resposta certa. Amado e minha amada, era muito melhor você ter escolhido ter a visão do inferno. Por quê, pastor? Eu prefiro ver o céu, ver a maravilha do Senhor, a glória do Senhor. Mas, meu amado e minha amada, aí é que está o problema. Porque o que faz com que muitas pessoas elas venham ter temor e poder justamente não apenas ter a visão do céu, mas ir para o céu, estar a eternidade com o Pai, é justamente quando ela tem a visão do inferno. É justamente quando ela tem a visão da realidade do que é o fogo eterno, a condenação eterna, né? O juízo, o tormento, o sofrimento, que aí ela vai fazer o quê, meu amado? Ela vai fazer de tudo para não ir para lá. Quem está compreendendo isso? Isso é que vai trazer ali o temor, para que esta pessoa, mesmo sem ter visto o céu, prefira o céu. Quem está compreendendo isso? Mas depois de ver e conhecer a realidade do inferno, não querer de maneira nenhuma ir para lá. O que Jesus mais falou, meu amado e minha amada, que ele mais ali buscou mostrar nas suas pregações, é justamente a realidade da condenação eterna, a realidade do fogo do inferno, né? Ele vai buscando ali, vou mostrar para você só aqui no Evangelho de Mateus, algumas passagens, amém? Onde ele vai mostrando e falando acerca desta realidade, e vou mostrar para você a importância disso. Por exemplo, aqui Jesus ele vai falar acerca do reino dos céus e vai dizer que o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro, né? Um negociante que busca boas pérolas, encontrou uma pérola de grande valor, e para ter aquela pérola ele vende tudo, ele abre mão de tudo, né? Alguém que encontrou um tesouro e vai vende tudo quanto tem, compra aquele terreno por causa do tesouro que está nele escondido, né? Isso que nós acabamos de ler aqui, né? No verso 44, ó, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem, compra aquele campo. Ou seja, Jesus está mostrando, meu amado e minha amada, que a pessoa ela tem que estar disposta a abrir mão de tudo, amém? Para poder tomar posse do reino dos céus. E é isso mesmo que ele vai falar, né? Quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Jesus vai mostrar que o preço é alto. Verso 45, outro sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então ele está falando aqui, ó, de abrir mão de tudo, amém? Para ter aquela pérola de grande valor, que simboliza aqui o que, igreja? O reino dos céus. E aí ele vai falar, né? Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes e separa-se os bons dos ruins. Ele vai dizer no verso 49, assim será na consumação do mundo, os anjos separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É desta maneira que Jesus ele escreve o inferno. Eu quero que você abra comigo aí, vamos voltando para Mateus 10. Amém? Mateus capítulo 10. E no verso de número 28 ele diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno
a alma e o corpo. Mateus 8, verso 10. Abra aí comigo. Está escrito: E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus está falando aqui daquele centurião romano que disse, basta uma palavra tua e meu servo será curado. Aí veja, diante de uma situação de milagre, onde esse centurião romano, ele diz: eu não sou digno de que entre na minha casa, mas sou um homem de autoridade, eu digo a este vai, ele vai, aquele vem, ele vem, e eu creio que basta uma palavra tua, meu servo será curado. Jesus fica maravilhado, diz: nem em Israel vi tamanha fé. Verso 11 ele vai dizer: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Quer dizer, numa situação, num contexto de cura, de milagre, que não era ali um contexto de pregação. Quem está compreendendo isso? Jesus vem e fala ali do inferno. Veja só agora comigo Mateus 5, no Sermão da Montanha. Jesus vai falar muitas vezes aqui sobre isso, mas eu vou separar aqui somente os versos 29 e 30, onde ele fala algo muito forte aqui. Mateus 5, verso 29, ele diz assim: portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o seu corpo lançado no inferno. Amém? Bom, Jesus, meu amado, minha amada, ele fala o tempo todo acerca desta realidade e como que nós devemos fazer de tudo para não ir para lá. Quem está compreendendo isso? Mateus 24, no verso 45, ele vai dizer assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É interessante observar que aqui, por exemplo, em Mateus 25, logo em seguida, até na parábola dos talentos, até na questão do servo que recebeu um talento e o que fez? E enterrou. Jesus fala aqui do juízo. Olha que coisa interessante. Verso de número 27 diz assim, vou ler a partir do 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Devia ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Olha o verso 30. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Então, meu amado e minha amada, vamos lá. O que é o inferno? Em primeiro lugar, eu posso dizer
que é a separação, olha só, a separação eterna de Deus. A pessoa que escolhe viver separado, separada de Deus nesta terra, então também estará separado ou separada de Deus por toda a eternidade. E o que é que separa o homem de Deus? É o que, igreja? O pecado, né? O salário do pecado é a morte. O Senhor diz lá em Isaías, né? Que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, Deus vem para nos resgatar. Nós estávamos longe, separados de Deus por causa do pecado, e Ele vem no seu amor, na sua graça, e dá a vida do seu Filho para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e nos trazer para a sua presença, né? E o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, né, é o convite que vem ali nos trazer de volta para Deus, né? E até mesmo o termo religião, para quem não sabe, né, vem do grego, do latim, religare, né, que significa religar. Então, religar o homem a Deus. Quem está compreendendo isso? Trazer o homem de volta para Deus. E Jesus veio fazer isso. E quem ali, né, rejeita a Cristo, rejeita a salvação, rejeita o perdão, rejeita o amor de Deus, escolhe o pecado, né, prefere o pecado, viver longe de Deus, aí quando morre, vai viver eternamente longe do Senhor. Segundo, além de o inferno ser a separação eterna de Deus, é um lugar de tormento. Jesus vai dar algumas descrições, dizendo que ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus diz que ali, né, o fogo jamais se apaga. Jesus diz que o bicho não, o quê? Quem sabe que o bicho não morre. Onde o bicho não morre, o fogo jamais se apaga. Amém? Então, lugar de tormento eterno. Então, entenda, assim como a salvação, meu amado e minha amada, é a vida eterna com Deus, a condenação é a vida eterna sem Deus. Amém? Assim como a salvação, né, é a vida eterna de glória, né, a condenação é o tormento eterno. Quem está entendendo isso? Se tem muitas pessoas que aqui na terra se sentem muitas vezes atormentadas, vazias, longe de Deus, tristes, angustiadas, multiplica isso aí 1 milhão de vezes, e isso por toda uma eternidade. Amém? Então, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, quando eu fiz a pergunta inicial dizendo se você tivesse a opção, fosse sua escolha, ver, conhecer ainda viva, ainda aqui na terra, o céu ou o inferno, 99% da igreja escolheu o céu. 2, pelo que eu vi, talvez 3 ou 4, se eu não vi um ou outro, que disseram que preferia ter a visão do inferno. Então eu estou mostrando para você que é muito melhor a pessoa ter a visão do inferno do que do céu, porque é a visão do inferno que traz o temor. Quem está entendendo isso? Por que muitos, meu amado e minha amada, hoje não estão aí correndo para Jesus, não estão buscando a salvação? Um dos grandes problemas da igreja nos nossos tempos atuais é justamente o não se pregar, o não se falar mais sobre o inferno, sobre condenação. E o que isto faz?
isso faz um efeito muito ruim. Porque para que a pessoa ela venha buscar a salvação que nos é dada, nos é oferecida em Cristo, de graça, primeiro, meu amado e minha amada, ela precisa se conscientizar da condenação. Entenda, se as pessoas aí fora, elas não se sentem condenadas, elas não creem, elas não estão nem aí, quem está compreendendo isso, para o inferno, para a condenação eterna. Se elas não têm noção disso, se elas não se sentem, condenadas, então, meu amado e minha amada, adianta eu, você, alguém vir e oferecer para elas salvação? É a mesma coisa uma pessoa que está doente, você tem um remédio, só que ela não sabe que está doente, não sente nenhum sintoma, amém? E você chega para ela e diz, eu tenho aqui o remédio para a sua doença. E a pessoa diz, que doença? Aí você diz para ela, não, porque você está doente, você vai morrer. E eu tenho aqui para você o remédio, vai, toma que você vai ser salvo, que você vai viver. A pessoa vai dizer, você é doido, eu não quero isso não. Quem está compreendendo isso? Eu estou bem, eu não estou sentindo nada, eu não estou doente coisa nenhuma. Agora, se essa pessoa, ela disser, peraí, será que é mesmo? Deixa eu ir ao médico. E o médico vai lá, faz um exame. E ela vem lá, o exame, tá mesmo ruim, vai morrer. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai vir atrás de você desesperada. Meu irmão, minha irmã, me ajuda, eu preciso desse remédio. Quem está compreendendo isso? Então veja, antigamente o evangelho pregado, anunciado, era o evangelho da salvação, E por isso que muitas vezes se tinha uma palavra dura, era muito comum você ver, pregar-se, falar sobre o inferno, sobre a condenação, que é a realidade, está aqui, Jesus falou, inúmeras vezes, nos mostrando ali, nos alertando acerca disso. Mas hoje tem sido pregado um evangelho light, posso até falar um falso evangelho, um evangelho humanista, um evangelho coach, um evangelho, que só prega as coisas o quê? Terrenas. A pessoa se dar bem, viver bem, prosperar, ser feliz nessa terra. Quem está compreendendo isso? Quando meu amado e minha amada, Jesus sim cura, Jesus dá saúde, Jesus liberta, Jesus prospera, Jesus abre as portas, Jesus faz tudo isso. Mas calma, não aplaude ainda não. Calma, não aplaude ainda não. Jesus nos abençoa muito nesta terra, Mas o seu objetivo, meu amado e minha amada, as curas, as bênçãos, os milagres, é só uma provinha. Amém? Do amor de Deus, da graça de Deus, do melhor de Deus, que está por vir. Então ele chegava lá numa região lá devastada por Satanás. Pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas sofridas. E tudo isso por consequência do quê? Do pecado. A prova é que, por exemplo, quando trouxeram para Jesus aquele homem paralítico, os 4 amigos que subiram no telhado, abriram o telhado para colocar o amigo diante de Jesus,
Jesus, quando olhou para aquele paralítico, está escrito, e vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé dos amigos, né? Que creram tanto em Jesus que foram lá buscar o paralítico. O paralítico não tinha como vir. É ou não é? Ele estava em cima da cama, não tinha como sair de casa, mas os amigos foram lá, buscaram, não tinha como entrar na casa, eles subiram no telhado, abriram um buraco no telhado para colocar o amigo diante de Jesus. Isso que é amigo de verdade. É ou não é? E aí Jesus, vendo-lhes a fé, está escrito, disse-lhes, perdoados te são os teus pecados. Aí ficaram achando uma blasfêmia, e Jesus vai dizer, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Eu pergunto, o que é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer ao paralítico, levanta, toma a tua cama e anda? Aí Jesus vai dizer para ele, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta, toma a tua cama e anda. E o paralítico, na mesma hora, né, se levantou. Quando, por exemplo, Jesus encontra um outro paralítico que diz a palavra que estava há 38 anos no leito, lá à beira do tanque de Betesda, que Jesus chega para ele e diz, você quer ser curado? E ele vai dizer, Senhor, mas quando o anjo vem, movimenta a água, eu não tenho ninguém que me leve, e aí quando eu tento ir, alguém vai na minha frente. Jesus diz para ele, né? Levanta, toma a tua cama e anda. Aí aquele homem é curado na hora. E aí ele está lá carregando a cama e vão criticar ele porque ele estava na cama em dia de sábado. Quem mandou você fazer isso? O homem que me curou. Quem te curou? Ele não sabia quem era. Aí a palavra de Deus diz que ele vai encontrar Jesus no templo. Vai dizer, esse é o que me curou. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer, veja o que estás são. Agora vai e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Depois você dá uma meditada nessa palavra. Jesus diz para aquele paralítico que ele curou, que estava 38 anos no leito, Jesus diz para ele, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. O que é pior do que estar 38 anos no leito, igreja? É estar a eternidade no inferno. Quem está compreendendo isso? Né? E Jesus mostra que aquilo ali é consequência do pecado. Amém? Então Jesus chegava nos lugares onde estava ali destruído por Satanás e lá curava os enfermos, libertava os cativos, purificava os leprosos, ressuscitava os mortos e dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Então, as bênçãos, as curas, os milagres era para mostrar o perdão de Deus. A prova física nesta terra, quem está compreendendo isso? Para que a pessoa venha crer no perdão que é eterno e que é espiritual, quem está compreendendo isso? Nesse amor dessa graça que Ele oferece, que a gente não pode ver, mas para que a pessoa creia que o Senhor perdoa, que o Senhor salva, Ele faz o quê? Ele cura, Ele liberta. O milagre acontece. Quem está compreendendo isso? Então a pessoa curada, a porta se abre, né? O paralítico anda, o leproso é purificado, até o morto ressuscita, mas isso tudo é para a pessoa crer em algo maior. Quem está entendendo isso? Que através da cura do físico, a pessoa ela tem a fé na cura da alma e se arrependa. Amém, igreja? E assim seja salvo. Tanto é que, por exemplo, Jesus vai dizer acerca da cidade da Galiléia, onde ele fez tantos milagres, Cafarnaum, enfim, Betsaida, ai de ti, Corazinha, de ti, Betsaida, Cafarnaum, cidades da Galiléia onde ele fez maravilhas, ele vai dizer, porque se em Tiro e Sidom tivessem sido vistos sinais que foram feitos em ti, há muito teriam se arrependido com pano de saco e com cinza. Por isso, no dia do juízo, ele diz, haverá mais rigor para vocês do que para os moradores de Sodoma e Gomorra. Você está entendendo? Então, meu amado e minha amada, o que aconteceu? Perdeu-se a essência do Evangelho, que é a mensagem de salvação, e ficou-se só com as
bênçãos, ficou-se só com os milagres, ficou-se só com as vitórias terrenas, que na verdade, meu amado e minha amada, não são o mais importante, é apenas o sinal. As bênçãos dos milagres são o quê? São sinais. Sim ou não, igreja? De Deus. Para que nós venhamos crer nele, confiar nele, tomar posse da sua palavra e ser salvos por ele. Mas, para que a pessoa ela venha buscar, querer, desejar salvação, é necessário que ela tenha consciência de condenação. Amém? Então Jesus curava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E buscava ali levar as pessoas ao arrependimento, para que elas não somente, meu amado e minha amada, fossem curadas das suas dores, das suas enfermidades, libertas das mãos de Satanás aqui nessa terra, como também fossem salvas na eternidade. Mas perdeu-se, infelizmente, o pregar-se, o falar sobre inferno. Coisas que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Mensagens que não são agradáveis. Mensagens que não atraem multidão. Por exemplo, se a gente anunciar assim: olha, eu vou fazer aqui nessa semana um seminário sobre o quinto dos infernos. Quem é que vai vir? Agora, se eu fizer assim: vou fazer aqui essa semana, um seminário da vitória, da prosperidade, do milagre urgente, da bênção, da cura. Aí vem um monte. Quem está compreendendo isso? Tem uma famosa pregação chamada Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esta pregação é de um grande evangelista chamado Jonathan Edwards. Essa mensagem foi pregada no dia 8 de julho de 1741, em Connecticut. Diz a história que esta pregação, cujo título é esse, Pecadores na mão de um Deus irado, foi tão impactante, porque esse pregador começou ali a mostrar justamente a realidade do inferno, como todos nós estamos condenados, como que a única coisa que nos tem afastado do inferno é a misericórdia do Senhor. Como está escrito na palavra, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos o quê? Consumidos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Hoje mesmo, neste domingo, dia 23 de agosto, muitas pessoas estão na igreja. Mas todos os que estão hoje presentes nas igrejas, se morressem agora, estariam salvos? Sim ou não? Você está entendendo? A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Às vezes Deus vem e leva um que estava preparado, aí leva outro que estava preparado. Quem está compreendendo isso? Mas a grande maioria muitas vezes não está. E ele vai mostrando nessa pregação justamente isso, essa realidade da condenação. A condenação que está sobre nós, o que é o inferno, ali o juízo sobre os pecadores e tal, a justiça de Deus, e mostrando ali, o quanto nós somos falhos, pecadores e réus do fogo do inferno. Só não estamos lá pela misericórdia do Senhor, e ele vai mostrando ali
Mas se Deus tirasse a misericórdia, o que seria de nós? O fogo do inferno, o juízo de Deus. E ele foi se aprofundando nisso, que diz que os ouvintes, conforme Jonathan Edwards ia pregando, eles se seguravam na cadeira, eles gritavam, eles gemiam, eles se sentiam ali, sabe, já lá no inferno e desesperados, querendo sair de lá, querendo salvação. E quando Jonathan Edwards faz o apelo, as multidões vêm chorando aos pés do Senhor, clamando por misericórdia, clamando por perdão, clamando por salvação. Porque viram o quanto eram o quê? Pecadores, o quanto eram réus do fogo do inferno. E isto, meu amado e minha amada, que falta hoje. A partir do momento que a pessoa vê, reconhece que ela é réu do fogo do inferno, e se morrer agora, e o que é a eternidade, onde o fogo não se apaga, jamais se apaga, o bicho não morre, lugar de pranto, ranger de dentes. Aí a pessoa vai, sabe, ali quebrantar o coração do desespero, se arrepender, buscar enquanto é tempo a salvação. Mas, meu amado e minha amada, nos dias atuais, muitos estão o quê? Brincando de ser crentes. Quem está compreendendo isso? Não estão levando Deus a sério, não estão levando o Evangelho a sério, não estão levando a palavra de Deus a sério. E isso é terrível. É terrível, por exemplo, uma pessoa ter passado a vida inteira na igreja e depois passar a eternidade no inferno. Jesus, ele vai dizer, naquele dia muitos virão dizendo: Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, fizemos maravilhas, expulsamos demônios. E ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Você está compreendendo isso? Muitos têm perdido o temor do Senhor. Muitos têm perdido, meu amado e minha amada, a essência do Evangelho. A necessidade de ser salvo, de salvação, de se arrepender diariamente na presença do Senhor. Porque, qual foi a última vez que você ouviu se pregar, se falar sobre inferno? Quem está entendendo isso? Sobre juízo, sobre condenação. É um assunto que praticamente não se fala e não se querem falar. Hoje em dia é difícil se até você se pregar sobre pecado, porque não pode falar do pecado, não pode falar de homossexualismo, não pode falar disso, não pode falar daquilo. Quem está compreendendo isso? E amado, amada, assim, o Evangelho que tem se pregado, anunciado por aí, é um Evangelho que muitas vezes pode trazer bênção, mas não traz salvação. É um Evangelho que pode muitas vezes trazer vitória, mas não liberta, não transforma, não muda por dentro. Quem está compreendendo isso? Não faz nascer de novo. E Jesus não nos enviou por todo mundo a pregar esse evangelho corrompido, light a toda pessoa e toda criatura. Ele nos enviou por todo mundo a pregar o evangelho, sim, que cura, sim, que liberta, sim, que abençoa, mas que transforma, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, em nome de Jesus. Amém?
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será o quê? Olha aí. Quem não crer será condenado. Não podemos deixar de pregar e falar da condenação. Não podemos nos esquecer da condenação. Não podemos viver, meu amado e minha amada, como cristãos, porque você não vai valorizar a salvação se você não tiver a consciência da condenação. Por isso, para terminar, quando eu perguntei se você pudesse escolher ter a visão do céu ou a visão do inferno, o que você preferia? A maioria disse que preferia ter a visão do céu. Mas eu te digo com toda a certeza da minha alma, que você ia viver nessa vida, uma vida muito mais santa, com muito mais temor, ia seguir muito mais certinho, se você tivesse a visão do que é o inferno, do que se você tiver a visão do céu. Porque tendo a visão do céu, a pessoa vai ficar maravilhada, feliz, o céu é lindo, é maravilhoso, né? E tu pensar, não, é para lá que eu vou. Mas se eu não for para lá, eu vou para onde? Ela não viu, ela não sabe. Aí se ela vê o que é o inferno, ela não, para lá não vou de jeito nenhum. Quem está compreendendo isso? Eu vou tomar posse da salvação que me foi dada pela graça em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Eu vou tomar posse todos os dias, né, da salvação que me foi dada na cruz. Meu amado e minha amada, é necessário que nós venhamos resgatar, amém, a essência do Evangelho. Não tem como se pregar a salvação sem falar de condenação. Não tem como oferecer a salvação para alguém que não sabe que é condenado. Quem está entendendo isso? E aí é muito complicado, porque muitos ficam oferecendo salvação, mas as pessoas não sabem do que. E tem outros que muitas vezes também prega condenação. Tu vai para o inferno, se tu converter, tu vai morrer, Deus vai pesar a mão, Deus vai castigar. Só fala da condenação e não fala que existe perdão, que existe salvação. Quem está compreendendo isso? E não mostra o amor do Senhor. Amém? Meu amado e minha amada, Deus, Ele é Deus de justiça. O inferno, a condenação tem que existir. E embora nós sejamos réus do fogo do inferno, Deus, no seu amor, na sua graça, que não quer que nenhum de nós se perca, Ele enviou o seu Filho ao mundo para sofrer em nosso lugar, morrer em nosso lugar, derramar o seu sangue em nosso lugar, descer ao inferno em nosso lugar e tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. E em Cristo Jesus, Ele nos oferece gratuitamente a salvação de toda e qualquer condenação. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Basta que nós venhamos nos arrepender. Quem está compreendendo isso? O que Deus quer isso é arrependimento. Então ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda pessoa e toda criatura. Quem crê e for batizado, ou seja, quem crê e se arrepender e sepultar o velho homem, a velha criatura, será salvo. Mas quem não crê será condenado. Então,
A pessoa é condenada por não receber e não tomar posse da salvação que lhe é oferecida. Outro dia eu vi uma história muito interessante que diz que um jovem cometeu um crime e seria condenado à morte. Mas ele era considerado um bom jovem, que não tinha nenhum antecedente, que aquilo ali foi um ato isolado, e a sociedade, as pessoas influentes, suplicaram ao governador que viesse, porque nos Estados Unidos é assim, que viesse conceder o indulto àquele jovem para que ele não fosse morto. E de tantas pessoas insistirem, o governador acabou indo buscar, antes de conceder o indulto a esse jovem, vou lá visitar esse jovem, conhecer esse jovem, saber se é isso mesmo, se realmente ele merece o indulto. E aí o governador preparou lá a carta do indulto, que o isentava, o perdoava, o salvava, colocou dentro de uma Bíblia, se disfarçou de pastor e veio fazer uma visita no presídio, foi até a sala daquele jovem, a cela, e quando ele chegou lá para falar com o jovem, aquele jovem começou a querer maltratar, desfazer, não dar atenção, até cuspir naquele que estava ali, segundo ele pensava, um pastor querendo lhe falar de Deus, querendo lhe falar da palavra, quando na verdade era ali o governador que veio conhecer e tinha ali a sua carta de indulto. E depois de maltratar, e aquele governador ir triste embora, disseram para aquele rapaz, você é muito burro, você é muito burro. Ele, por quê? Mas você é muito burro. Por quê? E aí os guardas disseram, porque você não sabe quem foi que veio agora lhe visitar. Não é o pastor que veio aqui querer me dar sermão? Não. Aquele homem não era um pastor, aquele homem era o governador que veio trazer para você a carta de indulto que te isentava e te livrava agora da pena de morte. E ele veio disfarçado para querer te conhecer, e você fez isso com ele, rapaz. Perdeu a bênção. E aí aquele homem ficou arrasado, e quando chegou o dia da sua condenação, ele foi lá nas suas últimas palavras e disse: eu estou sendo hoje morto, não pelo crime que cometi, mas pelo perdão que eu deixei de receber. Quem está compreendendo isso? E deu ali um alerta aos jovens da cidade. E assim é. Aqueles que vão para o inferno não vão pelos pecados que cometeram, mas pelo perdão que não receberam, não tomaram posse, e lhes foi oferecido gratuitamente em Cristo Jesus. Quem está entendendo isso? Meu amado e minha amada, nós somos réus. Se não for a graça, a misericórdia, o perdão, o sangue de Jesus a nos purificar, o que seria de nós, igreja, diante do juízo e da justiça de Deus? Todos nós somos pecadores. Todos nós somos réus. Mas em Cristo nos é dada a salvação. Lembre qual é a condenação que está sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa cabeça.
Não deixe passar, meu amado e minha amada, a oportunidade que o Pai te dá em Cristo, para que você seja livre de toda a condenação e venha morar com Ele eternamente. Se arrependa, se arrependa, se arrependa enquanto é tempo e toma posse do sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, lava-nos. Senhor, purifica-nos no sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, não somos dignos. Senhor, não somos merecedores de estarmos diante da Tua santidade, Pai, por toda a eternidade, porque somos falhos e pecadores. Mas, Pai, queremos diante de Ti nos humilhar, nos quebrantar, queremos nos arrepender, Senhor, e queremos Te pedir, lava-nos, purifica-nos no sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Oh Deus, apaga, afasta de nós as nossas transgressões e não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Ori calaba subrianda labás, ori calaba subrianda labás, ria chia laba subricanda laba subrianda labás. Vem Jesus, faz a obra em nossos corações. Vem Jesus, nos lava. Vem Jesus, nos limpa. Vem Jesus, nos purificar. E não permita que de maneira nenhuma nossa alma se perca. E não permita que ninguém aqui venha partir deste mundo, Pai, para o tormento eterno, para o fogo eterno. Não, Senhor, não permita que ninguém aqui venha partir deste mundo para onde o fogo jamais se apaga e o bicho não morre, para onde haverá pranto e ranger de dentes. Não, Senhor, mas que nós possamos partir deste mundo e ouvir o Senhor dizer: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do Teu Senhor, entra para o gozo do Teu Senhor. Que nós possamos ouvir: vinde, benditos do meu Pai, e possuir por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Senhor, purifica a Tua igreja, Senhor, no sangue do Teu Filho Jesus. Purifica, santifica o Teu povo, meu Pai. Traz, Senhor, a cada dia a alegria da salvação. E não perca, meu Deus, não deixe que nenhuma alma se perca, meu Pai. Em nome de Jesus. E eu quero perguntar: se alguém nesta manhã que ouviu esta palavra, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Ou se alguém que por algum motivo se afastou da casa, dos caminhos do Senhor, mas quer agora se reconciliar com Deus, quer voltar para Jesus. Olhe para mim. Se você deseja hoje entregar a sua vida para Jesus, ou se você deseja hoje, enquanto é tempo, se reconciliar com Deus, voltar para Jesus, aí onde você está, ergue a sua mão direita bem alto e diga: Senhor, eu quero
E nós vamos orar por você e te abençoar. E você que deu a sua mão, saia do seu lugar e venha. Vem, meu querido. Vem, meu querido. Glória a Deus. Isso. Você que quer, vem, meu amado. Entregar hoje a sua vida para Jesus, se reconciliar. Saia do seu lugar. Se coloque diante do altar do Senhor. Glória a Deus. A igreja estenda as mãos para abençoar. E se houver mais alguém que deseja, pastor, eu estou firme na igreja, mas pelo amor de Deus, eu preciso me prostrar diante do altar. Eu não quero de maneira nenhuma perder a minha salvação. Eu não quero de maneira nenhuma ser condenado. Eu quero tomar posse do perdão que o Senhor tem para mim. Eu quero estar me prostrando diante do altar hoje. Eu preciso. Se você deseja também fazer isso, saia do teu lugar, venha à frente, fique à vontade a dobrar o seu joelho diante do altar do Senhor conosco agora. Aleluia. Coloque sua mão direita sobre o seu coração e ora assim comigo dizendo: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu sei que o Senhor me ama e para me salvar de toda condenação e para me salvar do inferno, do fogo eterno, o Senhor deu a vida do seu Filho naquela cruz para me salvar. E eu te peço, Senhor, nesta manhã, me lava, me limpa, me purifica com o sangue de Jesus. Apaga, afasta de mim as minhas transgressões. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Derrama sobre mim do teu Espírito Santo. Lava-me, limpa-me, purifica-me de todo pecado com o sangue de Jesus. Pois eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida ao Senhor para andar segundo os Teus caminhos, com coração contrito e arrependido. Pois não quero, Senhor, de forma nenhuma viver longe da Tua presença, nem aqui na terra e nem na eternidade. Cobre-me com o sangue de Jesus. Diga: eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Deixa eu orar por você, Pai. Toma agora a vida deste homem. Toma agora, Senhor, a vida desta mulher em Tuas mãos. Este servo, esta serva do Senhor que se prostra aos Teus pés nesta manhã. Pai, esta vida é Tua. Está aqui rendida a Teus pés. Então vem, Senhor, faz a obra nesta vida, neste coração. Lava, limpa, purifica de todo pecado, Senhor. E traz libertação, traz salvação. Cobre com o sangue de Jesus, derrama do Teu Espírito, coloca por terra o inimigo, não deixa o Teu filho, a Tua filha, meu Pai, cair em tentação, mas livra-o do mal, e dá ao Teu servo, e dá à Tua serva, Senhor, na Tua presença, a alegria da salvação. É o que eu te peço agora, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga amém, Jesus, diga glória a Deus, se coloque de pé no seu lugar, amém. Acompanhe os nossos obreiros que vão anotar o seu nome para oração, presentear com o livro Paráclitos. Oh, glórias!